Há 30 anos atrás, mais especificamente no ano de 1992, ocorreu um massacre no Carandiru, casa de detenção de São Paulo, que levou à morte de 111 detentos. Agora, em agosto de 2022, a companhia Os Profanos traz para o Teatro Pequeno Ato a peça Era Uma Vez no Carandiru. Eu tive o prazer de assistir essa peça no dia de sua estreia, que foi 6 de agosto, e agora eu estou aqui no canal para contar para vocês como foi a minha experiência. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao dramaturgo e diretor Jonathan Cabré, que me convidou, pessoalmente para ir à estreia da peça, Eu recebi o convite de entrada VIP, Eu fui lá como imprensa e eu fico muito feliz, que o meu trabalho tenha sido reconhecido, Tanto aqui o que eu faço no YouTube quanto também no Insta. Eu sei que o meu canal ainda é pequeno, mas eu tenho, um grande empenho com tudo que eu faço, E eu tento dar o meu melhor, então eu fico muito feliz com esse reconhecimento, Então, obrigada, Jonathan Cabré, por ter me convidado, Foi um prazer ter assistido a sua peça. Além do convite em si, também havia uma outra razão, pela qual eu queria assistir essa peça e comentar sobre ela aqui com vocês. Desde que eu comecei a fazer vídeos no ano passado, eu também fiz alguns conteúdos sobre peças teatrais, mas eu acho que os conteúdos que eu estava fazendo, estavam pouco acessíveis no sentido, de que as peças que eu estava indo assistir não eram coisas que todo mundo poderia consumir, que todo mundo poderia ir. Normalmente eram muitas peças, muito caras, e que tinham uma marca forte internacional atrelada a elas, Então você vê, por exemplo, Peter Pan, Família Addams, Sweeney Todd, Fantástica Fábrica de Chocolate, Misery, é tudo vindo de fora, E tudo com investimento muito grande, E eram peças muito grandiosas, principalmente os musicais que eu vi, que era aquela coisa, muito dinheiro envolvido, um orçamento muito grande. Mas eu acho, que no contexto da arte, apesar de essas obras também serem importantes, também serem válidas e interessantes de serem assistidas, também é importante, que a gente tenha experiências que sejam mais intimistas, e obras que sejam mais independentes, sabe, mais simples, algo que realmente seja aqui do nosso solo brasileiro, das nossas raízes, e que seja feito por pessoas daqui, sobre a nossa história, os nossos valores, as nossas tragédias, nossas dores, nossas vitórias, algo verdadeiramente nacional. E eu acho que Era Uma Vez no Carandiru representa exatamente isso, Artistas brasileiros, que mesmo sem um grande investimento e sem um grande apoio, eles continuam dando o seu melhor, para disseminar a cultura e para levar a gente a refletir realmente, sobre a nossa sociedade, a nossa história, e sobre questões do nosso povo brasileiro, da nossa nação. E eu acho isso muito interessante, porque foi exatamente o que a companhia Os Profanos me entregou, com essa peça. Foi uma experiência que eu queria muito ter, assim, pessoalmente, e também algo que eu queria trazer aqui pro canal, Então eu acho que foi muito maravilhoso. E é aquilo, por mais que eu tenha gostado bastante das outras peças que eu vi e que eu trouxe aqui pro canal, eu acho, que é importante também que a gente não fique só se deslumbrando com aquelas grandes produções, vindas do exterior que a gente vê aqui, mas também que a gente procure, consumir cultura e arte brasileira que tem em todo lugar, sabe? Não só aqui em São Paulo, mas no Brasil todo, gente. Vamos pesquisar, procurar, olha no jornal, pesquisa no Instagram, na internet, ver as peças que estão rolando ao seu redor, sabe? Vamos aproveitar esse pessoal que tá querendo se comunicar com a gente, que tem talento, que tem boas histórias para contar, que tem boas reflexões para trazer pra gente, Então a gente precisa procurar isso, E é algo que eu quero trazer mais aqui pro canal, Então assim, eu vou continuar falando daqueles grandes musicais e tudo mais, mas eu também quero começar a falar mais sobre coisas nacionais, Eu acho que essa peça é um ótimo início, Uma ótima introdução para esse tipo de conteúdo aqui no canal, Porque foi uma peça, gente, que eu gostei muito. O ambiente do Teatro Pequeno Ato, como o próprio nome já dá a entender, é pequeno, mas não é de forma alguma, claustrofóbico ou desconfortável. Eu achei interessante, que esse local, ele propõe, assim, uma maior intimidade, e uma maior aproximação entre o público e os artistas, Então achei isso muito, muito legal, Quando a gente chega lá, a gente tem o térreo, que é a entrada, então ali vai ter a bilheteria, A gente vai ter vários banquinhos para o pessoal sentar, tem também um bar, onde eles vendem algumas bebidas e banheiros. Mas a peça em si acontece no subsolo, Então a gente acaba descendo uma escadinha para assistir a peça. Lá embaixo, eles não seguem aquela estrutura padrão, que a gente tem a audiência nos seus assentos e lá na frente, distante, o palco onde a peça vai acontecer. O que a gente tem no Pequeno Ato são os assentos organizados nos 4 cantos do ambiente e a peça acontece no centro. Essa experiência, dessa estrutura um pouco mais dinâmica, eu já tive
com a peça de Sweeney Todd, que era um pouco parecida, né? Que a gente não tinha o palco lá distante, na verdade a peça acontecia entre as mesas, né? Então os atores saíam andando por entre a gente, né? Eu achei muito legal, como eu falei, né? Muito dinâmico e muito imersivo. E eu achei que nessa peça especificamente, né? Era uma vez no Carandiru, isso funcionou muito, muito bem, né? Porque é uma história que traz uma grande humanização dos seus personagens, né? E que a gente precisa se sensibilizar, né? E a gente se colocar no lugar deles. Então eu acho que esse formato de peça mais intimista funciona muito bem, né? E torna a carga emocional ainda mais poderosa. É muito legal que em vários momentos da peça, os personagens, eles realmente interagem com a gente que tá assistindo, né? Eles falam com a gente, eles olham nos nossos olhos, né? Isso faz com que a gente se sinta parte da história, né? Se sinta parte da peça, né? Então fica sendo uma experiência que é muito visceral, que é muito humana, né? E eu também gosto de como isso pode até ser visto como uma certa metáfora, né? Porque a gente se sente cúmplice daquilo que a gente vê na peça. Assim como na vida real, nós, enquanto brasileiros, né? Nós somos cúmplices de diversas injustiças que estão acontecendo, né? Que a gente precisa lutar contra elas, né? A gente precisa usar nossa voz, usar nossa força, né? Enquanto nação. Então eu acho isso muito legal, né? Eu acho que é uma mensagem muito poderosa, né? É um sentimento muito verdadeiro que a peça causa pra gente. E é a soma de um texto bem trabalhado com a entrega dos atores, né, que acabam fortalecendo essas sensações. E sobre a história em si, né, gente, do que ocorreu no Carandiru, eu devo confessar pra vocês que eu já tinha uma certa noção, né, mas quando eu fui convidado pra ver essa peça, né, eu fui pesquisar mais a respeito e, inclusive, né, eu finalmente assisti o filme, né, de 2003, que é uma obra nacional super aclamada, né, amada por muita gente, todo mundo fala super bem, mas que eu não havia assistido, né? Eu lembro que quando eu era criança, muita gente falava desse filme, mas, né, quando ele lançou, eu era muito pequeno, né? Eu não tinha a idade apropriada para assistir e acabou demorando muito, né, para que eu tivesse a idade apropriada para assistir. E nisso, digamos assim, que o hype do filme foi diminuindo, né? Não tinha mais tanta gente comentando sobre o filme assim. E por causa disso eu acabei deixando, né, de lado. Eu falei, um dia eu vou ver, mas ficava enrolando. Até que quando eu recebi o convite da peça, né, eu falei, de fato, agora eu tenho que ver esse filme. E assim, gente, eu achei ele muito maravilhoso, achei espetacular, né? Eu recomendo bastante esse filme, é uma obra nacional maravilhosa, né? E quando eu fechei a peça, né, eu já tava com uma grande noção de qual era a história. E eu achei que a peça funciona muito bem, né, pra quem já conhece a história do Carandiru. Mas também eu senti, né, que ele é uma ótima porta de entrada pra quem não sabe direito todos os detalhes dessa história, né, desse acontecimento. Eu acho que é um ótimo ponto de partida, né, pra você ter a experiência da peça e sair dela com vontade de aprender mais, né, e de saber mais sobre o que aconteceu. E eu acho que isso é muito legal e muito válido, né, gente? É sempre muito incrível quando uma peça, né, uma obra de arte faz a gente querer buscar mais conhecimento e mais informação, né? Eu achei isso muito, muito incrível. E, inclusive, né, falando sobre essa questão, eu queria deixar aqui para vocês uma mensagem do próprio diretor, que eu tenho certeza que vai acabar te convencendo a assistir essa peça. Oi, gente, eu já tô aqui com o diretor Jonathan Cabré, que fez a peça Era Uma Vez no Carandiru. E eu queria perguntar pra ele, né, qual é a importância de continuar contando essa história nos dias de hoje. Bom, eu acredito que no Brasil a gente já tem um grande problema com a nossa justiça, não sei de justiça no nosso país. E 30 anos de um massacre é uma coisa a ser falada, é uma coisa de quando a gente não tem nenhuma solução, não tem nenhuma punição, é um assunto que tem que ser levantado. Então o espetáculo ele toca em feridas abertas na história do nosso país, toca em ferida da história política do nosso país, porque para quem não sabe, grande parte da culpa vem dos políticos que manipularam, a imprensa que se deixou ser manipulada pelas informações, tudo troca política. E a grande motivação desse espetáculo é que 30 anos depois, no dia do massacre, vai acontecer as eleições presidenciais. Então, se 30 anos atrás foram capazes de esconder um massacre no presídio, imagina o que vão fazer esse ano para colocar o Lula ou o Bolsonaro no poder. Era Uma Vez no Carandiru terá uma curta temporada no Teatro Pequeno Ato, né, que começou no dia 6 de agosto e vai até o dia 21 de agosto. Os ingressos serão vendidos, né, no site e aplicativo Simpla e serão divididos em 2 lotes. No primeiro lote, a gente tem, né, a inteira por R$ 70 e a meia entrada por R$ 35. No segundo lote, né, fica R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia entrada. Os horários que a gente vai ter de apresentação, né, serão nos sábados às 8 horas da noite e nos domingos às 7 horas da noite.
Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, todos os links que vocês precisam, né? Então vou deixar lá o site da Simpla para vocês comprarem ingresso. Vou deixar também, né, o Insta do diretor Jonathan Cabré, o Insta da companhia Os Profanos, né, e também o perfil oficial da peça Era Uma Vez no Carandiru e também o perfil da loja de produtos eróticos, né, Loba Sexy, que está apoiando essa peça. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de conferir Era Uma Vez no Carandiru no Teatro Pequeno Ato. E se vocês gostam, né, de peças de teatro, filmes, séries, livros e tudo mais, também não deixe de se inscrever aqui no canal, porque toda semana, né, eu tô postando muito conteúdo e se você se inscrever, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deixo vocês por aqui. Até mais!